E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, a gente vai ver um componente eletrônico novo, que é o botão digital, mais conhecido aí como push button, né? Ou chave tátil. E vocês vão ver que existem várias opções no mercado desses botões, tá? Qualquer um deles funciona perfeitamente bem. A gente só precisa entender um pouquinho as diferenças, mas o princípio de funcionamento é igual. O que um botão digital, um push button, faz, pessoal? Ele atua basicamente como um fechamento de um circuito elétrico quando eu quero. Então aqui, ó, eu tenho uma perninha onde vou ter, por exemplo, 5 volts de tensão elétrica e a outra perninha eu vou ter 0 volts. E quando eu apertar o botão, eu permito que essa tensão elétrica passe daqui para cá e permito que uma corrente elétrica circule dentro desse botão indo de um lado para o outro. Então é assim que os circuitos elétricos identificam quando a gente apertou um botão. A gente permitiu que uma corrente elétrica passasse de um lado para o outro em um instante de tempo, tá? Por que eu tenho botões que têm 4 perninhas? É porque eles fazem isso de 2 lados. Então eu pressiono esse botãozinho aqui, ó, eu permito que a corrente elétrica passe desse lado aqui para cá e também do outro lado para lá. Eu consigo acionar 2 circuitos ao mesmo tempo com um botão de 4 perninhas. Eu posso usar um botão de 4 perninhas para fazer um acionamento só? Pode. E a gente vai fazer isso. E eu tenho um módulo botão que já tem ali um resistor, já tem todo o circuitinho elétrico do botão e eu tenho os pininhos só para eu ligar 5 volts, GND e o de leitura do botão. Esse daqui, ele é até mais fácil de utilizar, mas a gente vai aprender como faz o circuito elétrico do botão de maneira simples e que é basicamente que vocês vão ter que montar em todos os projetos, pois nem todos já vêm com esse resistor aí, tá? Então veja bem, pessoal, nessa montagem aqui, nesse projeto que eu vou acender um LED com o botão, eu quero que ao eu pressionar o botão, o meu LED acenda. E ao eu soltar esse botão aqui, ele apague, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu não vou entrar em detalhes no ligamento do LED, porque vocês já aprenderam isso na última aula. Eu vou explicar o circuitinho elétrico do botão, do push button, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês se atentem é no uso de um resistor, tá? Quando eu utilizo o botão. Por quê? Todo botãozinho, esse modelinho aqui mais precisamente, ele tem uma corrente máxima, elétrica máxima que pode passar por ele. E se eu não uso o resistor, a corrente que passa aqui é tão alta que o filamentozinho que tem dentro do botão que conecta um ponto ao outro quando eu aperto, ele pode derreter, ele pode estragar, né, se eu não usar um resistor. Então, por isso, para aumentar a vida útil do botão de vocês e para que ele dure e não estrague, a gente sempre vai colocar um resistor e a gente vai fazer com que esse resistor seja um valor alto, como 10 kΩ. Por quê? Porque o Arduino ele tem um limite de corrente elétrica que ele pode fornecer. Então, se você quiser ligar muita coisa no Arduino, né, e estiver gastando muita corrente elétrica sendo fornecida aqui à toa, porque tem um resistor de baixo valor aqui no botão, você pode danificar seu Arduino ou não conseguir fazer com que seu circuito funcione perfeitamente. Então, vamos entender aqui como funciona esse circuitinho. O que eu tenho, né? Basicamente, em uma perninha do botão, eu tenho ligado aqui, ó, 5 volts do Arduino. E na outra perninha, eu tenho ligado um resistor que está conectado ao GND, aos 0 volts do Arduino. Ou seja, se meu botão não está pressionado, eu tenho 5 volts de um lado e eu tenho 0 volts do outro lado do botão. A partir do momento que eu aperto esse botão, os 5 volts que estavam do lado de cá passam imediatamente para o lado de cá. E eu tenho uma corrente elétrica circulando aqui nesse resistor, né? E vindo para o meu Arduino. Então eu tenho nessa coluna aqui, ó, onde eu tenho um jumper ligado indo lá para o pininho 2, eu tenho uma mudança no status. Ou seja, eu tenho que essa coluna, ora ela é 0 volts, quando eu pressiono o botão, ela vira 5 volts. E aí o Arduino consegue ler essa diferença de tensão, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. De montagem é isso. Eu tenho uma coluna aqui, que ora é 0 volts, ora é 5 volts. Então, sempre que eu vou fazer a montagem de botão, eu tenho um resistor e 3 fios. Positivo, negativo, leitura e o resistor. Tá bom? Agora, vamos ver como é que fica o código desse botão digital, como que funciona. Aqui, ó, eu defini, tá? Que o meu pininho 10 eu vou chamar de LED pin, né? É um define, não é uma declaração de variável, né? Eu não estou
fazendo int LED pin igual 10, por quê? Porque o 10 eu não vou mudar, né? Não é uma coisa que muda no meu código, então por isso eu usei o define. Quem não lembrou, vai lá na aula de define que a gente tem. Defini o meu pininho 2 como sendo o pino de leitura do botão, ok? Então chamei de button pin, o número 2. E aí, o meu LED, o meu pino do LED é uma saída, sai energia do Arduino para o meu LED, sai informação para o meu LED ligar. E o meu pino aqui do botão, olha, ele já é diferente, ele é um input, porque entra informação do botão para o Arduino. Eu quero saber se o botão foi acionado ou não. Então entra energia, né? Entra tensão, a gente faz essa verificação de entrada. Por isso que a gente declara aí como uma entrada o pininho do botão de leitura aí, tá? E aí a gente vai trabalhar com o botão com a condição if else. O que é isso? Eu tenho dois estados para o meu botão. Eu tenho desligado ou eu tenho ligado. Então, se o meu botão está ligado, eu vou ligar o meu LED, vou escrever uma instrução no meu bloco. Se não, eu vou desligar ele, eu não vou fazer, ou não vou fazer nada, né? Então, a estrutura if else, ela basicamente permite que o código faça uma escolha. Se acontecer alguma coisa, eu faço isso, se não acontecer, eu faço aquilo, ok? E fica assim, ó. Aqui eu criei uma variável que eu chamei de estado, que vai receber o quê? O estado do meu botão, se ele foi apertado ou não. Então vai ler aqui esse pininho aqui do Arduino, ó, e vai colocar 0 se eu não tiver apertado, vai colocar 1 se eu tiver apertado. Então no início do meu programa, eu criei essa variável, e é uma variável porque ela muda, né, durante a execução do meu código, e eu vou receber hora 0, hora 1, vai depender se eu estou apertando ou não o botão. E eu deixei um delay aqui, ó, para toda vez que eu fizer a leitura, para quê? Para dar tempo, 150 milissegundos, de eu retirar o meu dedo do botão. Porque o Arduino lê isso tão rápido que às vezes eu tiro o meu dedo, né? Ou na hora que eu tô tirando, ele considera como se eu tivesse apertado e desapertado várias vezes ali, devido à vibração de quando a gente tira o dedo do botão. Então eu coloquei um delay de 150 milissegundos para dar tempo de eu apertar e tirar o dedo sem ele fazer essa dupla leitura, tá? E aí eu verifico, ó, se o meu botão foi apertado, se o estado dele é 1, né? Se ele recebeu 5 volts, eu verifico se é o estado alto. Então, se o estado do meu botão foi apertado, eu ligo o LED. Se não, eu desligo o LED. E aí, uma coisa que é importante vocês verificarem é que aqui, ó, quando eu faço uma comparação no Arduino, eu uso dois iguais. Se o estado é igual a high, se o estado é alto, se eu apertei, né, eu ligo o LED, se não, eu desligo. Então, toda vez que a gente fizer um if e quiser fazer uma verificação de igualdade, a gente usa dois iguais ali. Então, esse programinha, pessoal, pode soar um pouquinho complexo a princípio, porque tem dois blocos de funções novas, né, o if e o else aqui, mas à medida que vocês vão utilizando, vocês vão entendendo melhor o funcionamento. Não fique preocupado se você não entendeu na primeira explicação do vídeo, assiste o vídeo de novo e vamos mostrar agora o funcionamento desse programinha carregando ele para o Arduino, ok? Então vou abrir aqui, ó. Aqui a gente tem o programinha todo aí que a gente explicou para vocês, tá? E vamos gravar ele para o Arduino e ver o que vai acontecer aí. Vou clicar aqui em gravar, gravou. E agora veja só, pessoal, quando eu apertar aqui, ó, ligou o meu LED. Se eu soltar, meu LED desliga. E é exatamente isso que a gente programou. Eu posso ficar aqui pressionando e vendo que na hora que eu tô pressionando, ele vai ligar o meu LED. Ah, tem como eu ligar e desligar o LED no mesmo botão? Tem. A gente vai ver essa programação que é um pouquinho mais avançada mais adiante. Mas, por enquanto, eu sugiro que vocês programem aí dois botões diferentes como um desafio para ligar dois LEDs diferentes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!